Olá, boa noite a todos e todas e todes. Sejam bem-vindos aqui ao Pan Academia, esse programa que é dirigido, coordenado, pensado pela nossa queridíssima Mônica Pereira dos Santos, que, a propósito, não sei por que a Mônica aqui não se encontra. Algum problema deve ter ocorrido aí na conexão. Por favor, gente, estabeleça contato aí, enviem alguma mensagem, porque eu não sei por que motivo a Mônica Pereira dos Santos, no programa dela, não se encontra. Então, alguém poderia aí, por favor, já no chat aqui, fazer os comentários. Gente, cadê a Mônica? O que aconteceu com a Mônica? Alguma coisa aconteceu com ela. Precisamos fazer contato. Então, eu sou o professor Alan Damasceno, da Universidade Federal Rural, né? Estou aqui com vocês hoje, né? nesse encontro, para debater, mediar essa possibilidade de diálogo. Tá bom? Mas eu preciso que alguém, por favor, faça contato aí com a Mônica, porque alguma coisa aconteceu com a Mônica, gente. Eu não sei, eu vou tentar aqui fazer contato pelo celular, vamos ver se ela responde para a gente, porque algum contratempo ocorreu. Olha aí, a nossa queridíssima convidada! Olá, Milene! Como vai? Saudade de você, da nossa linda rural seropédica. E a gente fica aguardando você qualquer hora dessa para mais uma visita. Sempre um prazer estar com você, dialogando. Mas, Milene, me diga uma coisa, algum contratempo houve aqui, né? Pois é, não sei onde está a Mônica. Eu não sei, a Mônica... Onde está a Mônica? Onde está o Wally? Onde está a Mônica? Alguma coisa aconteceu. Olha, Catiúcia! Oi, e gente! aí, Catiúcia, tudo bem? Tudo bem, Alan? Ei, Milene! Prazer revê-la, Tudo bem? Gente, eu achei que o programa era com a Mônica, como assim? Alan? Pois é, então, na verdade, eu estou aqui de intrometido, né? Assim, e eu tô achando estranho porque a Mônica falou assim para mim: Alan, você tem como participar com a gente? Eu falei: beleza, posso participar e a gente faz uma surpresa. Mas algum problema aconteceu, porque a Mônica não se encontra aqui, né? Enfim, eu não sei o que aconteceu, a gente tem que fazer contato com ela aí, Milene. Mandar uma mensagem. O que aconteceu que ela não está aqui nesse encontro? Cadê? Não é verdade? Epa! Seus bocós, enganei todo mundo. Eu achei que ele ia na live do grande encontro e abandonado a gente aqui. Gostaram? Essa foi boa, né? Gente, boa noite. Sabe o que é? A gente estava combinando aqui. Bom, tem várias surpresas hoje, além dessas duas queridas. Vocês pediram e nós fizemos. A partir de hoje, o Alan é co-dono desse programa comigo. Então, a surpresa é essa, e por isso a gente fez essa brincadeira toda. Só que eles três não sabiam que o combinado era o seguinte: o Alan entrava e dava deixa assim, cadê a Mônica? Mônica, faz contato, e aí eu entraria. E depois nós apresentaríamos as convidadas. Só que eu enganei os três, e aí entrei por último, para deixar eles meio nervosos. E deu certo! Porque a ideia é essa, a gente também brincar, né, gente? Pan na academia é isso. É a gente falar de coisas sérias, mas com bom humor, fazendo brincadeira e deixando vocês divertidos também, se sentindo à vontade para a gente papear. E desculpem, meus colegas queridos, eu amo vocês, mas eu queria dar um toque de humor. Perdoam? Estou perdoada? Estou perdoadíssima. Vocês são os queridos, uns Aguarde lindos. O próximo. Aguarde o Então, eu estou extremamente feliz porque eu tenho aqui dos meus melhores amigos, que é Milene e Alan. Catiúcia, eu ainda não conheço o suficiente, mas eu já adoro de paixão e coração. Obrigada. Então, assim, é uma honra enorme ter vocês. Ter o Alan comigo a partir de hoje, nossa, assim, é como um sonho se tornando realidade. E eu acho que vocês só vão curtir cada vez melhor, né? Com isso, eu queria dar boa noite para todo mundo, né? E dizer a vocês o seguinte, que a nossa semana foi conturbada. Eu sempre começo falando um pouco da semana, né?
nossos índices continuam aumentando de morte, nossas altas número de infectados também. Por isso é que a gente não pode perder o bom humor, gente. E essa coisa que nós estamos fazendo hoje aqui, olha aqui nós 4 dando a mão, sem soltar. A gente está junto, e a gente está junto com vocês. Isso é maravilhoso, porque a educação a gente vai fazendo, e mesmo sem ministro, né? Verdade. A gente está agora com 2 ex-futuros ministros. Olha que fantástico, em uma semana só. É muito recorde, né? Mas, mesmo assim, a gente está aqui fazendo educação, falando de educação, vivendo a educação, às vezes sofrendo um pouco também, mas isso é só de vez em quando, e mesmo assim a gente segura a peteca, levanta a poeira, sacode a poeira e dá a volta por cima. Sim. E é muito com base nesse astral, nesse humor, que a gente vai começar o programa de hoje, que tem um título fantástico que as nossas convidadas escolheram, né, Alain? Que tem tudo a ver com a gente, com esse programa. O título é Inclusão no Ensino Superior. E tem um subtítulo junto, que é Desafios e Avanços. Sim, porque a gente precisa pensar que tem havido avanços, apesar de tudo que a gente está aqui de mão dada. Mas tem desafio pra caramba. Não é verdade, Alain? O que você acha? Alanzito? Ele está sem áudio. Ele tá sem Acho que está sem áudio. Meninas, eu vou pedir, então, que vocês se apresentem um pouquinho, falem cada uma um pouquinho de vocês, e aí, enquanto isso, vai chegando aqui comentários, muita gente já presente, e a gente inicia com as eventuais perguntas ou comentários, tá? Par ou ímpar, Catiúcia? Par. Vai, 1, 2, 3 e... Tem que mostrar a mão. Você ganhou, Milene. Ganhou, Milene. Vai, eu começo. Quem ganha, perde. Entendi. Olha só. Então, pois é, falar de inclusão no ensino superior, né? Nós 4 trabalhamos com inclusão. Em 3 universidades diferentes, né? Eu ainda tive uma experiência com a UF, que é a Universidade Fluminense, e nesse período eu tive a grande felicidade, né, de trabalhar com a Mônica e com o Alain em um observatório nacional de educação especial. E é interessante, porque quando a gente vai falar de inclusão, a gente tem, primeiro, de quem que a gente está falando e do que a gente vai falar, né? É importante a gente destacar que a inclusão, ela não se refere somente às pessoas com deficiência, mas a todas aquelas pessoas que sofrem barreiras de participação, no caso, né, de uma universidade também, de aprendizagem, também de acesso, de permanência com qualidade. Então, é um público muito grande. Na verdade, quando a gente está falando de inclusão, nós estamos falando de todos nós. E quando a gente vai pensar, né, o que eu vou destacar dentro da universidade? A universidade trabalha com tripé: ensino, pesquisa e extensão. O que vocês acham de eu começar a falar pela extensão? Tudo bem? Então, eu acho que a extensão, quando a gente vai trabalhar com essa ideia de inclusão, ela amplia mais ainda esse leque, né? Porque além de quem está dentro da universidade, a gente vai trabalhar com as comunidades, com as escolas, com os hospitais, a gente vai trabalhar com os públicos que se beneficiam das universidades. E eu acho que esse tem sido um dos grandes focos de trabalho desse quarteto que está aqui. Então, quando a gente vai falar, né, da questão da extensão, uma das extensões que a gente mais tem se proposto a fazer é voltada para a questão da formação de professores. É uma articulação que a gente faz com as escolas, né, em que a gente começa a tentar pensar a escola junto com a universidade, numa articulação em que a gente não ensina, mas a gente aprende como. Então, com base nessa experiência, né, eu acho que hoje, o que eu, Catiúcia, estamos fazendo, né? Eu posso falar também do que a gente fez,
mas a gente tem feito alguns trabalhos voltados para a questão de discutir acessibilidade curricular na educação básica e também no ensino superior. Porque a gente tem percebido que essa questão da acessibilidade, isso é realmente para todos, né? Acessibilidade é superar barreiras atitudinais, é superar barreiras arquitetônicas, curriculares, muitas barreiras que a gente ainda tem no contexto de uma universidade, né? Por outro lado, também, a gente pode pensar, hoje a gente tem algumas políticas, que favorecem, talvez, o acesso de determinados grupos. Aí a questão que fica e o que acontece quando esses grupos entram nas universidades, né? Então, eu penso que a gente pode partir daí, né? Começar a pensar sobre essas discussões. Então, por exemplo, hoje, eu e Catiúcia, a gente coordena juntas o Núcleo de Apoio à Inclusão, que faz parte da Diretoria de Ações Afirmativas. Então, nesse grupo, a gente discute, juntamente, né, com essa diretoria, a questão do racial, a questão da LGBTfobia e também os alunos, né, com deficiência. Mas, para além desses alunos, né, no nosso cotidiano, chega até nós diversas outras dificuldades, né? A gente vai perceber que, às vezes, um aluno de graduação pode não ter nenhum tipo de fragilidade efetivamente posta, mas quando ele vai fazer um estágio, quando ele tem que fazer um TCC, ele precisa de determinado apoio, né? E a forma como a gente se depara, como a gente vai auxiliar, como a gente vai orientar esse aluno, ela também faz parte de um processo inclusivo. Então, quando a gente vai discutir toda essa dimensão de inclusão no ensino superior, a gente comunga com a Mônica também, né? Talvez com a Alan também, creio que sim, em utilizar um pouco, né, das dimensões do índice para a inclusão, que vai trabalhar com a ideia de inclusão enquanto culturas políticas e práticas, né? Porque a inclusão, ela não é só uma prática, ela não é só a minha relação com o aluno, ela também parte de todo um coletivo, de toda uma construção que pensa os valores que a gente tem em cada departamento, em cada unidade, na universidade como um todo, e de que forma também esses valores vão constituir as políticas, porque a gente não pode trabalhar isoladamente. Então, quando a gente começa a pensar em termos de formulação de política, como que a gente vai pensar, por exemplo, o caso do aluno que está no atendimento especial por conta de uma gestação ou por conta de algum afastamento? Hoje, uma das dificuldades que a gente tem enfrentado também é a questão da saúde mental, né? Alguns alunos com síndrome do pânico, com alguns problemas que precisam desse apoio. Então, esse é um todo muito grande que a gente tem que pensar isso em uma multidimensionalidade e de forma muito coletiva e, de preferência, colaborativa, junto com as outras universidades. Então, eu vou fazer essa introdução, mas passo a palavra. Obrigada, Mia. Muito legal. Sabe que hoje eu recebi um texto do Boaventura de Souza Santos falando no que vai ser a universidade, né? Depois da pandemia. Não que eu seja muito apegada a autores europeus de hoje em dia, embora eu me paute em alguns deles, né? É por isso que eu trabalho, para além das culturas políticas e práticas, também a dialética e a complexidade, né? Na perspectiva homilética. Mas, enfim, com todo o respeito que cada um merece, ele vai tratar exatamente dessa questão. Como é que vai ficar? O que seria essa nova universidade? Eu vou postar depois aqui o link desse artigo, que vale a pena a gente ler. Catiúcia, meu amor, apresenta um pouquinho de você e fala o que quiser, se quiser, porque a gente já tem uns comentários legais aqui. Ah, que bom. Bom, primeiro dizer que é um prazer estar aqui, né, nesse encontro com a Mônica, o Alan, que eu não vi há muito tempo, mas é um querido.
Eu nunca trabalhei diretamente com a Alain. A Mônica, a gente começou a estar junto a partir do OIP, mas é muito legal poder conversar e poder falar um pouco sobre, acho que, experiências formativas, né, que vão nos constituindo também enquanto professores e professoras na universidade. Eu trabalho na UFJF desde 2013, né? Eu fui para lá, antes minha trajetória também foi na educação básica, mas eu cheguei na universidade e nunca pensei que trabalhar com inclusão no ensino superior, pesquisar esse tema, fosse fazer parte da minha pauta, vamos dizer assim, né? Olha. Eu entrei no Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação e Diversidade, que era o antigo Núcleo de Educação Especial, e eu tinha sido bolsista desse núcleo na graduação, então, assim, o mundo gira, né, e acaba levando a gente para uns lugares que você pensa, né, para onde eu estou indo. Então, quando eu me vi, eu estava lá de novo no núcleo, como professora, mas nunca pensei especificamente no ensino superior, né, isso foi acontecendo nessa vivência universitária, porque a gente acaba notando, eu não sei se é o caso da Rural, da UFRJ, que, assim, essa era uma questão que ninguém queria tocar. Era algo que ninguém queria ir lá. Existia uma coordenação de acessibilidade na universidade, que desde acho que foi 2005, com aquelas questões todas dos primeiros incentivos, do programa Incluir, a universidade ganhou alguns editais, existia lá uma coordenação, mas não se pensava de uma forma mais ampliada a respeito da inclusão. Pensava-se acessibilidade, né? Mas sem pensar especificamente o que traz toda a complexidade quando a gente fala de inclusão. E aí estava bom daquele jeito, né? Bom, entre aspas. E aí a gente via um ou outro aluno com deficiência na universidade, a gente vê a democratização a partir das políticas de ações afirmativas, mas a universidade permanecendo do mesmo jeitinho sempre, né? É como se você admitisse a entrada, né, dessa diversidade, vamos dizer assim, porque eu desconheço um lugar mais diverso do que a própria universidade é. Basta a gente andar pelos corredores e pelos cursos e a gente vai encontrando com pessoas completamente diferentes das suas culturas, das suas formas de se vestir, crenças, né? É um lugar plural, né? E um lugar plural ser tão engessado em alguns aspectos foi criando certos incômodos, né? E aí, assim, claro, né? Como minha trajetória de pesquisa é ligada às pessoas com deficiência, eu também comecei a ser mais provocada por isso, né? E aí, como era um lugar que ninguém queria entrar, bom, tem uma professora lá na educação que pesquisa inclusão. Vamos chamar ela para coordenar o núcleo de apoio à inclusão. E aí, nessa época, eu já tinha encontrado a Milene. A Milene tinha saído da UF e ido para a UFJF. E foi minha grande parceira, né? Eu falei, bom, eu só assumo se a Milene vier comigo. Sozinha eu não vou encarar esse desafio. E a Milene topou. Então, desde 2017, a gente tem construído esse pensamento mesmo, né, na universidade em relação à inclusão, né, em relação a pensar que inclusão é muito mais do que acessibilidade, né, inclusão é muito mais do que falar da pessoa com deficiência, né, inclusão não é responsabilidade de um único núcleo ou de um único grupo de pessoas, né, mas pensar em desconstruir essas ideias que a gente vai cristalizando ao longo da vida, né? E aí não querer criar dentro da universidade um setor de educação especial, né? Porque essa é uma questão, né? Então é como se o NAI não é o setor de educação especial da universidade, o NAI é o núcleo que apoia a inclusão. E a gente trabalha com a intersetorialidade, portanto, a inclusão é responsabilidade de todos. E a gente vai fazendo as nossas ações dentro do cotidiano e envolvendo o máximo de pessoas possíveis, né? Então, excelente. O NAI vem aí nessa história desde 2017, tentando ressignificar, né, esses processos dentro da universidade. Agora, a Milene foi curiosa ela ter começado pela extensão, né, porque acho que a extensão, hoje em dia, a gente tem tido resultados muito interessantes,
mas também é para a gente pensar a própria universidade, né? Porque a extensão sempre pareceu ser o patinho feio do tripé, né? Como se fosse como se fosse algo menos importante fazer extensão. Nada a ver, né? E, na verdade, é o maior compromisso, na minha opinião, é um dos maiores compromissos que a universidade tem, né? Como é que você constrói o conhecimento, né? E como é que você ultrapassa os muros da universidade, né? E faz isso com o outro. Não é aquela ideia de transportar para o outro, mas fazer com o outro. Então, acho que, à medida em que a gente faz esse movimento também na extensão, a gente vai fortalecendo. Hoje, as nossas pesquisas, eu posso dizer que todas elas nasceram da extensão, né, Milene? Assim, o que a gente está levando para a iniciação científica, o que a gente está levando para a pesquisa, é algo que a extensão tem trazido para a gente. E é lógico, né? Isso vai se refletir em todos os aspectos. Então, assim, a inclusão no ensino superior, ela vem para mim no momento em que eu começo a trabalhar com essa questão na universidade. E quando a gente começa a trabalhar com isso na universidade, a gente percebe que, assim, nos convidaram para resolver o problema das pessoas com deficiência. Essa foi a questão, né, Milene? Eu acho que o caminho era bem por aí. O que eu faço? Agora existe cota para pessoas com deficiência, cada vez mais o número de alunos com deficiência na universidade está aumentando. Como é que a gente vai dar conta disso? E aí, o que eu acho que a gente percebeu hoje, que para mim já é um grande ganho, assim, né, do Núcleo de Apoio à Inclusão, é que essas pessoas com deficiência, elas só jogaram luz para uma série de processos de exclusão que já aconteciam na universidade. Porque as dificuldades que os alunos com deficiências enfrentam na universidade não são tão diferentes do que outros alunos enfrentam. Problemas, aquele pensamento de que, assim, chegou no ensino superior, já tem autonomia suficiente para poder seguir a sua trajetória de formação. E a gente sabe que não é verdade. Não é verdade. Então, a gente foi identificando, né, determinadas barreiras, que são barreiras, claro, algumas mais específicas da condição da pessoa com deficiência, mas outras que dizem respeito a questões pedagógicas que, se você for pensar, né, qualquer um de nós poderíamos enfrentar essas dificuldades na universidade. Então, acho que, assim, a cultura universitária, ela não é uma cultura inclusiva, né? A começar pela maneira como a universidade se estrutura e pela forma como a gente consegue acessar a universidade. Eu ainda participei do antigo vestibular, que era aquele processo de seleção hard total, né? E isso, por si só, já parte de um processo de seleção, né? Então, quando você chega num ambiente onde você tem que provar a todo momento que você pode estar ali, né, que você é bom o suficiente para estar ali, é um desafio, né, e acho que é um desafio cotidiano. Então, acho que essa cultura, né, da excelência universitária, ela cria muito essa perspectiva do individualismo, da competitividade, né. O Davi Rodrigues é um autor português que eu gosto muito dele, é da Universidade de Lisboa, e ele fala isso, o critério de excelência universitária no paradigma da inclusão, ele não tem que se pautar pelo individualismo e pela competitividade, mas ele tem que se pautar pela questão da solidariedade, da coletividade, né, da colaboração, que são situações que a gente pode construir no ambiente universitário. Então, é um pouco isso, assim, não sei se eu fugi do tema, mas é mais para entender, assim, que começar pela extensão também não foi por acaso, né? Porque dentro dessa organização, talvez também seja um setor que sofre, entre aspas, dessa exclusão por uma questão de status ou de importância, enfim. Maravilha, maravilha. Ô, Mônica, eu quero acusar a presença de muitos companheiros e companheiras que estão nos assistindo aqui, tá? Mencionar rapidamente a presença aqui de algumas pessoas que sempre, né, prestigiam, né, o PAN Academia, né? A Edjan, lá do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação, Diversidade e Inclusão, né? A Casa Lúdica, a Tio Gu, a Luísa Teles,
a Eliane Marques, a Ana Glória está dizendo que é muito bom ver você, Milene. A Ana Glória está reconhecendo aqui uma relação que estabeleceu com vocês, foi sua aluna. Muito bom ter todos esses interlocutores aqui presentes. Diego Bacelar, Diego, um grande abraço. Diego esteve conosco no trabalho, né, no encontro da semana passada. O Bruno Brown, tem muitos interlocutores. E já tem aqui algumas perguntas, Mônica, se você me permite. Vamos lá. Tem provocações, algumas são perguntas, outras são provocações, contribuições ao debate, para a gente, né, aproveitar a presença da Milene e da Katiuska, né, nesse momento aqui. Então, a Casa Lúdica, Tio Gu, ele fala, assim como a temática passada, é difícil ver homens lecionando na educação básica e os que existem sofrem preconceitos. Então, ele está fazendo aqui um comentário relacionando o encontro da semana passada e problematizando o encontro de hoje, né? Ainda a Casa Lúdica Tio Gu continua, pouco se vê alunos público-alvo de educação especial no ensino superior. Isso é muito triste, né? Sem contar, como há pouco Katiuska apontava para a gente, né, um entendimento equivocado sobre a responsabilidade do processo inclusivo. Então, essa é uma outra questão que também é trazida para o nosso debate, que a gente pode ouvir nossas interlocutoras aí. A Natália Neto diz que é excelente a ponderação da Milene e as questões que envolvem o debate sobre a saúde mental. Então, mais uma observação que, né, conflui para essas perspectivas que Milene há pouco nos apresentou, né? A Luísa Teles diz o seguinte: geralmente no ensino superior, quando se fala em inclusão, a demanda que aparece muitas vezes é pela adaptação de materiais. Então eu paro por aqui e eu gostaria de ouvi-las, né, no sentido do que vocês têm a contribuir sobre essas provocações, problematizações para o nosso debate. Sim, entre tudo que você falou também, Alan, eu vi, parece que foi a professora Geni que falou sobre os desafios da extensão em tempos não presenciais, né? A questão são muitas questões, né, que a gente tem nesse momento para dar conta. E é interessante que, quando a gente vai falar sobre a inclusão e desse processo tão amplo, né, nesses tempos de pandemia também, eu queria até me apoiar um pouquinho na questão do aspecto colaborativo entre as universidades. Em algum momento eu me deparei, passei para a Katiuska essa informação, né, um projeto que estava sendo desenvolvido na URGS sobre pranchas hospitalares para pacientes de Covid. Então, a gente fez um contato com o Eduardo, a pessoa que estava à frente, e pediu para replicar o projeto. Isso acabou virando um convênio com a URGS, né? Então, esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo também junto ao hospital universitário. Então, é interessante que quando a gente vai pensar na questão da inclusão também, a gente pensa de uma forma muito multidisciplinar. Então, na verdade, de repente, hoje, né, a educação está dando esse apoio, fazendo formação junto com os profissionais da saúde, e a gente vai pensar que, às vezes, se falou também em adaptação, em currículo, então, quando a gente vai pensar, né, na questão das pranchas hospitalares, isso é uma forma de adaptação, é uma forma de a gente saber que nesse momento de fragilidade, de muitas perdas, alguns pacientes vão ficar sem comunicação e a educação, de uma forma interdisciplinar e através da extensão, com essa lógica de humanização e da inclusão, ela pode se fazer presente também até com esse tema. Então, o que a gente tem feito, né? A gente tem buscado, primeiro, manter os nossos alunos, a gente tem feito as reuniões de extensão de forma remota toda semana. Então, esse é um momento também que a gente está se organizando para ver o que vai acontecer, porque, de fato, muito provavelmente, a educação, tanto básica quanto superior, não volta esse ano até dezembro, e tem várias questões aí, né, para a gente pensar, porque a ideia também não é a gente colocar, de repente, atividades numa plataforma ou trazer o mesmo que acontece
do espaço presencial para o espaço remoto. Então, esse é um momento que a gente está tendo, nesses debates, de pensar até nos problemas estruturais que tanto a universidade quanto a educação básica, em todas as suas etapas, né, tem, para a gente poder, quem sabe, a partir desse momento, das dificuldades que a gente tem, ou da possibilidade que a gente tem, de como nunca teve antes, de estar num domingo, como hoje, com 3 universidades, com todas essas pessoas participando de um debate, a gente tem, como nunca, condições de produzir conhecimento. E na esfera dessa produção, né, o que a gente pode fazer para realmente superar as barreiras estruturais que há anos a gente não dá conta dela? Então, para mim, esse momento é muito profícuo para isso. A questão dos homens, né, na educação básica. Para você ter uma ideia, quem perguntou, Alan? Eu não lembro mais, mas hoje eu tenho um grupo aqui, que é um grupo que eu entrei de gaiato, mas é um grupo que pesquisa os homens na educação infantil. Eu acho interessante. Por que eu quis pesquisar isso? Porque esse é um problema que os meus alunos do curso de pedagogia também enfrentam. Então, conhecer um pouquinho mais sobre isso só agrega valor, né? E, na verdade, é um grupo que estuda, que produz, que tem textos sobre esse tema. Então, aí a gente vai pensar, pode não ser aula remota, mas eu sei quem são os alunos interessados, então eu faço a mediação, eu envio esse material. É claro que eu não vou poder obrigar, olha, leiam, mas, ou seja, eu acho que esse é um momento também da gente provisionar, da gente se articular, da gente ver o que os outros estão fazendo e começar a se acertar. Então, eu acho que, com todas as barreiras, com todas as dificuldades, e essa crise econômica, essa crise sanitária, essa crise moral na nossa política traz, a gente tem condições de, com ela, aprender alguma coisa. E eu acho que esse é o maior investimento do momento, né? Então, quando a gente fala de inclusão no ensino superior, também é isso. O que estamos aprendendo com essa crise? Exatamente. Eu acho que, assim, pegando alguma das questões que o Alan apresentou, né, eu também estou lendo outras aqui no comentário, são muitas, né, mas alguém falou que, assim, ainda é muito baixo o número de alunos com deficiência que acessam o ensino superior, né, a Carla perguntando, né, como é que a universidade faz para flexibilizar o currículo, né, sem se basear no modelo médico da deficiência. Eu acho, assim, a história de escolarização das pessoas com deficiência no Brasil, ela é marcada por processos de exclusão, né? Então, não dá para dizer que um aluno que entra na educação infantil, no ensino fundamental com deficiência, chega ao ensino médio, né, com tanta, entre aspas, facilidade assim, porque é um processo que vai afunilando, né? Aí você imagina, se o número de alunos matriculados na educação infantil e no ensino fundamental é infinitamente maior do que alunos com deficiência matriculados no ensino médio hoje, na universidade essa diferença é ainda maior. Até porque, né, concluir o ensino médio não é sinônimo de acesso ao ensino superior. As pessoas têm escolhas de vida diferentes, né? Podem querer ou não acessar a universidade. E eu acho que à medida em que a gente avança no processo de inclusão na educação básica, isso se reflete no ensino superior de alguma maneira, quando a gente percebe o aumento, né, de alunos com deficiência que chegam à universidade, né? Então, a gente tem o último censo do ensino superior no Brasil, de 2018, né, ele traz 43.633 alunos no ensino superior, contra 35.891 em 2016. Então, há um aumento nesse número. Mas se esse número for comparado ao total de alunos, né, na graduação na universidade, ele representa apenas 0,52% do total. Então, ainda é um número muito pequeno, que chega ao ensino superior. Mas eu acho que tem que pensar em como é que acontece essa história de escolarização desses alunos.
E entre os alunos com deficiência que conseguem acessar o ensino superior, ainda de acordo com o censo, a maioria deles são a deficiência física, em primeiro lugar, né, que não, na maioria das vezes não apresenta nenhum comprometimento cognitivo, a deficiência auditiva, a deficiência visual. São os 3 primeiros que vêm no ranking, né, dos alunos que estão no ensino superior. Depois, lá embaixo, você tem a deficiência intelectual, tem o autismo, enfim. Entre deficiência visual também, considerando baixa visão, né, não só a cegueira. Então, a gente percebe que, à medida em que a deficiência compromete o aspecto cognitivo no maior grau, a gente vê menos a presença desses estudantes na universidade, né? E são esses estudantes que, dentro da universidade, na nossa experiência com o Núcleo de Apoio à Inclusão, nos desafiam mais, né? A gente hoje tem alunos com autismo, tem alunos com deficiência intelectual, que estão nas graduações, né? E esses alunos demandam uma série de adaptações, não só em relação ao currículo, ao conteúdo, mas a própria organização da sua rotina na universidade. Então, esses alunos, eles colocam em xeque aquilo que a universidade mais valoriza, né? Ou aquilo que a escola mais valoriza, que é o conhecimento que está ali no aspecto cognitivo e na capacidade, entre aspas, de aprendizagem desse sujeito. Então, eu às vezes me paro, eu sento lá no núcleo junto com a Milene e falo assim, Milene, o que eu estou ouvindo aqui é a mesma coisa que eu ouvi há 20 anos atrás de educação básica. Todos aqueles questionamentos que os professores faziam na educação básica, será que ele pode aprender? Mas ele vai aprender? Mas aqui não é o lugar dele. O que esse menino está fazendo aqui na universidade? Não, e o pior, eu não fui preparado para isso. Também, né? Mas eu não tenho formação para lidar com isso, não foi para isso que eu me formei, enfim. Tudo que a gente ouvia lá atrás, de vez em quando a gente senta lá no núcleo e a gente escuta a mesma coisa na universidade, né? Então, eu acho que nesse sentido eu vejo que a potencialidade do processo de inclusão no ensino superior, ele não só é potente no sentido de promover a inclusão desses sujeitos, mas ele é potente no sentido de transformar a cultura universitária e pensar que o que se faz para garantir acesso, permanência e participação desses alunos é o que se deveria fazer para todos, independente de ter uma deficiência ou não. Então, quando a Carla perguntou aqui no chat, né, como é que faz essas adaptações, a gente trabalha basicamente com estudo de caso, né, Milene? É caso a caso. Quando um aluno passa no vestibular, na UFJF ou no PISME, que é o nosso processo seletivo interno, esse aluno tem um primeiro acesso dele na matrícula, ele já conhece o NAI. A gente faz uma entrevista com esse sujeito. Independente de laudo, a gente não trabalha na perspectiva eu preciso de um laudo para saber o que esse menino tem ou não. Ele conversa com a gente, fala das dificuldades, como é que foi a vida escolar dele, se ele precisou, durante a sua escolarização, de algum recurso, né? A gente faz aquela primeira conversa e todos os coordenadores dos cursos, eles recebem uma carta de apresentação desse estudante. Então, assim, prezado coordenador, né, tem um aluno tal, com deficiência tal, no seu curso, né, recomendamos que seja feito tal e tal adaptação inicial e gostaríamos de ter uma conversa para pensar a chegada dele, a adaptação dele no curso. Então, todo mundo, os coordenadores, eles sabem que vão receber esse estudante e sabem que, em maior ou menor grau, eles vão ter que se movimentar nesse sentido. E aí, as práticas, elas vão sendo construídas juntos, né? A gente senta com o estudante, com o coordenador, com os professores, com o NAI, para ver o que é melhor ou como esse aluno vai se adaptar melhor à universidade. Então, é um processo que é caso a caso. A gente tem, por exemplo, na universidade, uma estudante cega no curso de pedagogia que não tem nenhuma ligação com o mundo tecnológico, né? Ela é o Braille. Ela não sabia ligar um computador. Ela não consegue usar a tecnologia, DOSBox, todos esses softwares. Para ela, era o texto em Braille. Ela foi um grande desafio para a gente, porque
quem produz texto em braille hoje? Né? Quanto tempo leva para você adaptar um material para o braille? Pensa num texto de 20 páginas que um professor de uma disciplina pede para ler. Em quantas páginas isso vai dar no braille? Pelo menos 6 vezes mais. Né? E para adaptar isso tudo? Essa aluna, quando chegou e teve essa demanda, e a gente achando que ia ser fácil, que era só mandar o texto em PDF, que ela ia abrir no DOSBox, que ela ia escutar no celular. Não, os nossos bolsistas liam o texto, gravavam o texto e entregavam a gravação para ela. Então, durante um período inteiro, o acesso que ela tinha ao material era porque o bolsista gravava e entregava para ela. Ou então ela ia lá no NAI, a gente lia junto com ela, e fomos adaptando. Por outro lado, a gente tem um estudante cego no Instituto de Ciências Humanas que nem braille sabe. O negócio dele é o computador, é a informática. O pessoal do Instituto, quando ele chegou lá, ligou para o NAI desesperado. Olha, a gente tem que fazer sinalização em braille no ICH inteiro, porque não tem sinalização em braille. Aí esse estudante falou assim, bom, para mim não, porque eu não sei braille, então não adianta fazer sinalização em braille para mim. Então, assim, a gente pensa, uma pessoa com deficiência visual, tais e tais e tais e tais recursos. Mentira. Você tem que pensar quem é essa pessoa, além de ser uma pessoa que tem deficiência visual, e o que pode ser feito. Então, quando a Carla pergunta como é que a gente faz um estudo mesmo de caso. A gente está trabalhando com jovens adultos no ensino superior que já sabem falar o que eles precisam, como que eles precisam, do que eles precisam. Isso aí. E a gente vai trabalhando com essas adaptações. Claro, tem professor que ainda pensa no modelo médico? Tem. Principalmente se ele é professor de um aluno autista, ou se ele é professor de um aluno com deficiência intelectual. A nossa última ação no NAI antes da pandemia foi com um professor de uma estudante com deficiência intelectual de determinado curso da universidade, que ele chegou lá e falou, bom, eu quero uma resposta do NAI. Aí a gente já olhou para ele, lembra, Milene? O que você quer da gente? Não, eu quero saber o que fulana pode aprender. Foi. Aí a gente olhou e falou assim, bom, você já perguntou isso para ela? Né? O que né? Porque quem pode dizer o que o outro pode aprender? Ninguém pode, né? Até onde vai aprender. E aí foi todo um processo de desconstrução com esse professor, né? De uma visão que ele tinha acerca da deficiência, que no final ele chegou à conclusão de que a disciplina dele era tão difícil que nenhuma pessoa sem deficiência conseguiria fazer. Então, o curso estava fazendo uma estruturação curricular e a disciplina dele estava deixando de ser obrigatória e passando a ser eletiva, porque só ia dele quem realmente queria fazer a disciplina. Então, assim, no final das contas, não era só a aluna, não era só o professor, né? Era a própria organização do curso, né? Então, você pega um aluno que chega no primeiro período e ele se matricula em 8 disciplinas ao mesmo tempo. Tem curso da UFJF que ele se matricula em 11 disciplinas. Para qualquer um fazer 11 disciplinas num período é uma loucura. Então, a gente criou no NAI uma coisa que a gente chama de matrícula assistiva, a matrícula assistida. Então, esse aluno que chega no primeiro período, ele obrigatoriamente tem que se matricular em todas as disciplinas. Isso é o sistema lá da universidade, né? No caso do aluno com deficiência, a gente faz essa matrícula junto com a coordenação do curso. Então, a gente tem uma aluna, por exemplo, no curso de Letras Livres, estou falando demais, tá? Se eu tiver que parar, vocês me falam que eu paro. Essa aluna chegou no curso... tem bastante pergunta aqui. Quando você parar, eu vou contar esse caso, então, que aí eu passo a bola. Ela chegou surda, mas a surdez era o menor problema dela, porque ela também tem deficiência intelectual. E ela passou no curso de Letras Livres. E a primeira conversa que a gente teve no NAI, né, Milene? A gente chamou os pais, veio. O pai, assim, ela não pode ficar sozinha, nem um minuto. Ela não tem autonomia para nada. Se alguém passar aqui, abrir a porta do carro e falar que vai levar ela em casa, ela entra no carro e acredita que a pessoa vai levar ela para casa. Então, aquela super proteção, todo aquele histórico que a gente já conhece das famílias,
E aí a mãe perguntou assim, mas como é que vai ser na universidade? Eu falei, olha, ela vai ter dias que vai ter aula que vai demorar 4 horas ou 2 horas. Ah, as aulas não são de 40 minutos? A mãe também não sabia como funcionava a universidade, a mãe nunca passou pela universidade. Quando a gente começou a contar que as aulas acontecem em lugares diferentes, que tem uma biblioteca X, uma biblioteca Y, que tem um restaurante universitário, os pais ficaram assustadíssimos, porque eles não imaginavam o mundo que era a universidade e a filha deles ali com 18 anos naquele lugar. Então, essa menina, ela passou o primeiro período fazendo 2 disciplinas. Foi o que a gente concluiu que ela teria condição de fazer. E ela foi bem. E ela sabia muito bem Libras, então ela se tornou a aluna popular da turma, porque os estudantes que entraram no Letras Libras sem saber Libras, começou a aprender Libras com ela pelos corredores. Então, todo mundo conhecia ela e todo mundo começou a fazer esse processo de socialização e sempre um bolsista nosso junto com ela. Até que no final do período não precisava mais do bolsista ficar dentro da sala com ela. Porque o nosso objetivo é que ela nem precise mais desse bolsista um dia. Né? Mas é um processo que, assim, nos desafia cotidianamente, porque não temos respostas. Né? E no ensino superior, às vezes é mais difícil obter essas respostas do que na educação básica, porque a gente sabe o perfil de muitos professores do ensino superior. A gente sabe a dificuldade que é largar as nossas certezas e as nossas práticas e abrir mão de alguma coisa, né, para poder, não é nem favorecer, né, mas para poder tornar mais acessível aquele processo. Né? Então, é obrigação, está lá no regulamento acadêmico. Primeiro dia de aula, o professor tem que explicar o seu plano de curso para o aluno, ele tem que entregar a sua proposta para o aluno. A gente teve uma aluna surda que foi pedir isso a um professor, né, porque ela contratou um professor particular. Ela tinha sido reprovada no período passado, contratou um professor particular e queria o programa para ela ir estudando em casa com o professor particular e chegar no curso e estar ali mais preparado. O professor respondeu para ela assim, eu não faço isso para ninguém porque eu tenho que fazer para você. Então, assim, é esse nível de barreira que aí está lá no campo da atitude ainda, que a gente vai precisando desconstruir, precisando trabalhar. Mas, respondendo a Carla, assim, nunca é na perspectiva médica, né? É sempre numa perspectiva dialogada e cotidiana dentro das necessidades que esses alunos vão precisar. Triste, né, gente? Complicado. Eu sempre falei que o ensino superior tende a ser mais excludente que a educação básica. E eu acho que hoje vocês estão ouvindo e vendo exemplos concretos disso, né? Que não são poucos. Mas eu também sempre disse que toda a educação, qualquer lugar da educação, seja ela formal ou não, seja ela da educação básica, a universidade, também é um lugar de potência. Né? E eu acho que os resultados positivos dessas experiências são essa potência, é nelas que a gente precisa focar. Né? E aí nós temos vários outros comentários aqui, eu gostaria muito de falar um pouquinho mais, mas eu vou dar realmente prioridade para vocês duas, até porque nós só temos aí 12 minutos mais de programa e tem muita coisa aqui. Por exemplo, a Luísa Telly gostaria de ouvir nós 4 falarmos um pouquinho sobre inclusão e educação numa perspectiva diferente, mais interessante no ensino superior, né? Mas não sei se vai dar tempo, Luísa, a gente vai ter que ficar devendo essa. A Geni, que também está aqui, nossa colega do EIP, seja muito bem-vinda, Geni, é outra que sempre nos encontra aqui. Ela diz que é extensionista político-passional e que vive nesse período o desafio de pandemia, né? O desafio de como fazer e retomar as ações dela de extensão em tempos não presenciais. Pois é, a gente está tendo que né, fazer uma coisa assim, criatividade total. E é isso, assim, a gente tem que se revisitar. Né? O que eu penso, às vezes, é que a facilidade que muitas vezes na educação básica a gente encontra para fazer isso, não é que lá não tenha problemas, não, a gente sabe que tem também, mas na universidade isso é maior,
porque ela é blindada, digamos assim, pelos supostos saberes, poderes, né? E por uma cultura que atende a toda uma proposta de sociedade, né, formada pelo processo de Bolonha, que é de atendimento a mercado, que é de atendimento mesmo à construção de um projeto neoliberal, a gente sabe disso. Né? Isso foi o processo de Bolonha. Para quem não sabe, eu posto depois aqui. É importante a gente entender esse contexto do ensino superior, e isso vem se agravando até hoje. Né? Então, é mais complexo, não é que é pior necessariamente, mas é mais complexo, porque esse papel social, por isso que a educação básica, nem na Declaração Universal dos Direitos Humanos, educação básica não, educação superior, nem lá ela é direito, ela é um mérito. Ele está lá no artigo 26. Então, nós é que fazemos um movimento de contramão, de garantir o acesso e a permanência como direito, mas nem lá está como direito. Olha que absurdo. Não contem isso para ninguém, tá? Fique só entre nós aqui, porque senão já viu, né? Então, é isso, sabe, Geni? A gente está tendo que se revisitar, e realmente revisitar não, é se virar pelo avesso, porque a gente precisa derrubar esse papel da universidade se a gente quer efetivamente fazer com que haja direitos ali garantidos. O Diego diz para você, ótimo, Catiúcia, esse pensamento de autonomia é muito realidade. Muitas vezes, como você disse, a cultura universitária na busca de uma excelência e visando o mercado de trabalho deixam de incluir. Coisa que você falou e eu acabei de repetir. Né? A Carla Gabriel pergunta como é que os professores da universidade vêm buscando adaptar e flexibilizar o currículo sem se basearem no modelo médico. Nossa, que perguntaça essa. Isso aqui dá outra live, né, Bem? Mais uma Carla, talvez. Carla, não vai dar tempo não, Carla. Rosângela diz, minhas noites de domingo não são mais as mesmas. Ótimos debates. Ai, que fofa! Amemos. Brincadeira, amamos. A Edjan diz que a luta pela inclusão na universidade acaba sendo uma vitória, porque o aluno chega lá, apesar e contra tudo, mas que muito ainda há de se mudar. Nossa outra amiga agora do EIP também, Eliana Zanata, diz que, ainda que a gente tenha políticas de acolhimento, a gente está tendo lá na Unesp, que é a universidade dela, aulas remotas, e se ainda pensamos em ações presenciais, que dirá nas ações à distância. Pois é. Natália, nossa querida Natália Neto, diz que, em se tratando de perspectivas de ensino híbrido e educação à distância na educação básica, pública e privada, no Rio de Janeiro, situações com as quais ela convive concomitantemente, a crise deflagrou lacunas absurdas. Olha, tem muito mais. Tem mais umas 5 aqui. O que eu faço? Vamos parar aí, vocês tentam comentar esses comentários? Essa questão do ensino remoto é o que está na ordem do dia, né? Toda vez que a gente faz uma live, alguma coisa assim, tem sempre lá alguém perguntando como é que fica a questão da deficiência no ensino remoto? Então, como é que fica a inclusão no ensino remoto? E, de fato, eu acho que esse é um grande desafio que as redes estão enfrentando, né? Em todos os aspectos, porque não dá para falar que no Brasil a gente tem uma condição de universalização de acesso à internet, de jeito nenhum, até porque a gente tem vários Brasis, né? Então, você imagina. Eu dou aula na Universidade Aberta do Brasil, no curso de pedagogia. Depois da pandemia, a universidade optou por manter os cursos da Universidade Aberta do Brasil, porque eles eram curso EAD, né, partiu-se do princípio que se era EAD, não tinha por que parar. O que aconteceu? Muitas alunas que só conseguiam participar do curso porque iam até o polo, na sua cidade, acessavam a internet e faziam as aulas. Só que os polos estão fechados. Então, elas não conseguem fazer isso pelo próprio celular, porque tem um pacote de dados muito pequeno.
outras escreveram que tiveram que cancelar os planos de internet porque perderam emprego, porque a crise chegou. Então, a coordenação do curso de pedagogia está mandando via correio material para esses alunos. Então, é quase o telecurso antigo, né, que enviava o material para o aluno fazer. E são ações que, por exemplo, eu estou falando de um curso EAD na universidade e com número de alunos que você ainda consegue chegar em cada um deles. Né? Você imagina numa grande rede você gerenciar todos esses processos. Eu acho que essa é uma grande discussão. Né? E acho que uma coisa que a mim me incomoda desde que começou essa questão do ensino remoto, não é porque eu acho que a gente não deva fazer, eu não estou dizendo isso. Eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa que faça com que a gente mantenha um vínculo com os nossos estudantes. Mas necessariamente é aula? Necessariamente é conteúdo? O que esses alunos, nesse momento, estão precisando para além das aulas e para além dos conteúdos? Porque eu também acho que a gente está diante de uma grande oportunidade de repensar o papel da educação da escola, e às vezes a gente está jogando essa oportunidade fora, reproduzindo remotamente os equívocos pedagógicos, vamos dizer assim, que no presencial também a gente faz, porque a gente faz, né? A Maria do Céu Roldão tem uma historinha no livro dela que eu gosto muito, que é um linguista que foi dar uma palestra, e ele disse que ele conseguiu fazer o cachorro dele falar. E ele começa a palestra contando esse feito dele, né, que ele ensinou o cachorro dele a falar e que o cachorro dele aprendeu a falar. Aí alguém levantou a mão lá no meio da palestra e falou assim, bom, professor, então traga o seu cachorro aqui e prove que o senhor ensinou ele a falar. Aí vem ele com o seu cachorrinho, chegou lá na hora, o cachorro, au, au, au. Aí ele não aprendeu a falar, aí o linguista falou, bom, ensinar, eu ensinei ele a falar. Agora, se ele aprendeu, é outra coisa. É mais ou menos isso, sabe? Do lugar do professor, estou fazendo a minha parte, mas será que esse aluno está aprendendo? Será que está chegando para ele isso? Porque essa via de mão dupla é que eu acho que está se perdendo nessa questão do ensino remoto, como ele está sendo construído. Né? Na universidade, já tinha uma pesquisa da Andif de 2019 que sinalizava que mais de 60% dos alunos das universidades públicas brasileiras têm renda familiar até um salário e meio. Então, a universidade não é a elite brasileira, a universidade pública. A universidade pública é um conjunto de estudantes tão plural e tão diverso e que hoje a sua maioria pertence a uma classe que jamais pensou em chegar ao ensino superior. Então, se a gente tem esse perfil de aluno na universidade, né, a gente precisa pensar em políticas inclusivas que atinjam esses alunos, né? E como é que o ensino remoto daria conta disso? Por isso que eu acho que a gente precisa pensar em que princípios isso vai acontecer, né? Lá na UFJF, né, Milene, a gente ainda tem discutido muito isso no departamento, no Conselho Superior, é uma discussão muito tensa, depois o Alan pode falar na Rural, aí, a Mônica, um pouco da UFRJ, mas, assim, são muitas tensões que estão envolvidas a partir disso, né? E aí, às vezes, a sociedade fica olhando de fora, e a gente tem um Ministério da Educação que nada faz, né, e pensa assim, o professor universitário não está trabalhando, os alunos não estão tendo aula. Cadê a universidade pública nesse momento? Porque entendem que a universidade seria só isso. Né? Quando a gente está fazendo pesquisa, pesquisando vacina, desenvolvendo EPI, trabalhando com uma série de outras questões que passam pelos princípios da universidade pública, e aí eu fico me perguntando, né, será que a gente vai repetir no ensino remoto os mesmos erros que talvez no presencial a gente venha cometendo? Né? Então, eu não sei se é o momento de pegar uma disciplina que eu dou na graduação e simplesmente passar a ser feita à distância. Talvez esse aluno que está lá do outro lado, ele está precisando de outra coisa. A necessidade dele talvez seja de falar de coisas que ele não está tendo oportunidade de falar nas suas casas. A gente, em Juiz de Fora, tem uma realidade que a gente tem um número significativo de alunos que estão na moradia estudantil,
que não voltaram para suas casas. Por quê? Porque as suas famílias não os aceitam por ser homossexuais, as suas famílias não os aceitam por pensar diferente, ou então porque não tem uma estrutura mínima na sua família que ele possa voltar para casa. Então, a gente está falando disso, a gente não está falando só de alguém que vai, como nós, no nosso lar, ligar o computador ou ligar o celular e ter uma internet boa, ok. A gente está falando de bolsistas nossos, Milene, né? Que não ligam a câmera durante as nossas reuniões, porque se ligar a câmera, a internet vai cair. Ele não vai conseguir ficar conectado. Então, o que a gente precisa nesse momento? Olhar para esse lado humano, vamos dizer assim, ou a gente vai continuar fingindo que está ensinando o cachorro a falar? Verdade. E assim, tem os anúncios, né, que a gente tem a fazer, porque são desafios e avanços, né, mas cadê os avanços? Então, a gente vai pensar que os avanços são conquistados através dos desafios, né? Então, a gente estava como que eu vou dizer? Agora, pensar que há 30 anos a gente está sendo desafiado pela questão da inclusão, né, enquanto superação de barreiras e acessibilidade não demos conta, como que vai ser isso agora, né? Porque a gente não sabe em quanto tempo a gente vai superar essa crise, se ela vai de vez em quando voltar, se a cada ano, durante 3 meses, a gente tem que se afastar. Então, né, o que a gente tem que aprender com isso? E quando eu vou falar um pouquinho dos avanços também, a gente tem, não muitos casos, mas, por exemplo, no meio desse contexto, a gente foi surpreendida por um aluno com paralisia cerebral que fez uma live, e ele chamou a comunidade toda para essa live, e está lá a live dele, e aí é interessante que também, como a gente pensa que a inclusão é uma via de mão dupla, dessa vez ele falou, eu vou exercer meu protagonismo, e foi lá, fez a live, ele tem uma fazia, um esforço enorme para se comunicar, aí a gente vai para o grupo e fala, olha, fulano fez a live, agora a gente tem que legendar, para favorecer, para ele ampliar esse grupo dele. Então, o que acontece? A inclusão, ela é justamente, a gente responde aos desafios, né? O que nos faz movimentar são esses acontecimentos. Então, outros anúncios que eu tenho a fazer, né? A gente tem um grupo grande que faz parte do CONAI, que é o Conselho do NAI. Nós temos colegas que trabalham com a gente na arquitetura, na faculdade de Direito, em outros espaços, e que ajuda a gente construir esse processo juntos, né? Então, eu vou percebendo que na medida também que as coisas vão acontecendo, às vezes alguém nos pede ajuda porque realmente não sabe fazer, mas não está se recusando a fazer. A pessoa quer ter ideia. Então, quando você começa a conversar junto com aquele aluno e aquele coordenador e aquele professor, as ideias começam a ser criadas. Na verdade, existem os desafios, mas nem sempre o desafio é o do não querer fazer. Uhum. Às vezes o desafio eu nunca vi, eu nunca tive esse aluno e eu não sei como eu posso favorecê-lo. Então, isso também são possíveis anúncios, né? Uhum. Então, assim, o tempo todo, quando eu falo desse aluno que promoveu a live, eu acho que inclusão é isso, é cada vez mais a gente promover e estimular a participação. É fazer com que esse aluno acredite que mesmo com essas barreiras, ele pode ir lá, ele pode comunicar o conhecimento que ele tem, montar um grupo, como a gente está fazendo nesse momento, né, e participar. Então, quando eu vejo um aluno que consegue se superar a ponto de fazer isso, me dá uma alegria muito grande em pensar, né, tá dando certo. Outro anúncio também, né, é quando a gente vai oferecer o processo seletivo de ingresso e tem esse espaço também para oferecer um atendimento especializado para aqueles que pedem, para aqueles que precisam. Uhum. E às vezes, são barreiras tão grandes. O último, né, PISME, a gente teve uma aluna que, além de ter precisado de uma maca, ela estava, durante toda a prova, no soro.
Então, são situações assim, acreditar que essa aluna, mesmo que esteja com um estado de saúde tão grave, ela tem o direito de estar nesse processo. Isso para ela é vital, para a família dela também tem um significado, né? Então, na verdade, quando a gente pensa na questão da inclusão, a gente está dialogando com os diversos significados, né? Quando a Catiúcia fala que 70% dos nossos alunos têm uma renda muito baixa, ajudar esses alunos permanecerem da universidade é um grande desafio. Pessoal, nós já passamos 5 minutinhos. A verdade é a seguinte, meninas, vocês estão ganhando muitos fãs, o povo está apaixonado por vocês, e já exigiram uma segunda live, eu falei. Além da gente ter... Vocês devem estar me notando aqui, inclusive, toda hora olhando para um lado, olhando para o outro. É que eu estou tentando coordenar isso tudo com a Alain, de forma que vocês não percebam, mas só que eu não sei fazer com que vocês não percebam, então você já deve ter percebido tudo. Então, o negócio é esse, assim. Eu pergunto a vocês têm condição de voltar na semana que vem? Porque eu teria, acho que a próxima semana está convidada a nossa querida Eliana, eu negocio com ela uma outra data, e a gente poderia fazer uma segunda, porque tem muita pendência aqui, muita. A gente começaria das pendências de quem não pôde ser sequer abordado hoje, e se sobrar tempo, só se sobrar, hein, gente? A gente bota uma outra pergunta nova que chegar. Pode ser assim? O que vocês acham, pessoal? Fazemos... Porque teve umas 4 pessoas ou 5 aí que pediram, eu acho que vai ter outra live. Agora eu quero ouvir vocês. Sim, sim, sim ou não, não, não. Façam assim ou façam assim. Ou melhor, façam assim ou escrevam não, porque não tem assim. Sim. Super aceito. Da Eliana. A Eliana não vale, ela é suspeita, porque ela é tímida. De repente, eles podem... Da Casa Lúdica. Mais, hein, Mônica? Oi. De repente, esse grupo pode até direcionar um pouco mais o que eles gostariam que a gente abordasse, né? É que nós já temos muitas respostas que não foram perguntas, que não foram abordadas hoje. Sim. Já tem um começo enorme para a semana que vem, que o próprio pessoal que está aqui não pode ser contemplado, entendeu? Então, sim. Tá, já estou um monte de gente aí dizendo combinado, quero sim, quero bis, concordo sim. Então, fica fechado semana que vem, mesmo bate horário, mesmo bate local? Eu posso, Milene, pode? Sim. Pode, Alain? Tudo bem? Posso, bom, claro. A Alain já é dona mesmo do pedaço. Então, tá bom. Então, a gente se vê na semana que vem. Adorei. Me desculpem minhas caras e bocas olhando para lá e para cá. Foi assim, é que eu sou marinheira de primeira viagem, estou me acostumando. Tudo sonho. Na próxima vou me comportar melhor, mas eu estava ligada. Alain, quer dizer alguma coisa para os seus fãs? Eu quero, agradecer, porque as experiências que estão aqui sendo narradas, né, pela Milene e pela Catiúcia nos ensinam muito, né? E eu também tenho pergunta para elas, é que não foi possível, né? Mas a gente vai desdobrar, e aí no próximo encontro, quem sabe, eu posso também problematizar algumas questões que penso que podem contribuir para o debate. Legal, eu também. Falou, gente. É isso, gente. Muito obrigada, que tenhamos uma semana abençoada, super bem, que nos permita viver as intempéries do desgoverno com serenidade e com muita criatividade para que a gente tenha muito sucesso, muita alegria. Tá bom? Beijo, Alain. Beijo, Catiúcia. Beijo, beijo, galera do bem. E até domingo. Até. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite.